Olá, seja bem-vindo ao dia 250 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, teu comentário, teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós começaremos mais um livro. O livro de hoje será 2 Samuel, no capítulo 1. Iremos até 1 Coríntios 12, iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 10 e finalizando a leitura de hoje, no nosso dia 250, nós vamos a Salmo 49. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 1, após a morte de Saul, nós vemos Davi recebendo a notícia de Saul e também se lamentando por Saul e seu amigo Jonatas. Vamos a essa leitura? 2 Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziglag, quando, no terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e a terra na cabeça. Aproximou-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Fugi do acampamento israelita. Disse Davi: Conte-me o que aconteceu. E o homem contou: O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe as notícias: Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: Cheguei por acaso ao monte Gilboa e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse: Aqui estou. E ele me perguntou: Quem é você? Sou Amalequita, respondi. Então ele me ordenou: Vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-se dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e os trouxe a ti, meu senhor. Então Davi rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim do dia por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos a espadas. E Davi perguntou ao jovem que trouxe as notícias: De onde você é? Ele respondeu: Eu sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus homens e lhe disse: Vem aqui e mate-o. O Senhor o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando você disse: Matei o ungido do Senhor. Davi cantou este lamento sobre Saul e sobre seu filho Jonatas e ordenou que ensinassem aos homens de Judá. É o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jassar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, e nem exultem as filhas dos circuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuvas sobre vocês, nem campos lhe produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, e a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida e nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e que suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Caiam os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Vamos agora ao livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, aonde a carta do apóstolo Paulo ele vai falar aqui no capítulo 12 sobre os dons espirituais e também a diversidade na unidade. Vamos a essa leitura? 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado.
E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito é dado a um a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo, único Espírito, e a ele distribui individualmente a cada um, como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber um único Espírito. O corpo não é feito só de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, não por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um de seus membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros em que nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dom de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dom de administração e que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? Todos têm o dom de falar em língua? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Vamos agora ao livro do profeta Ezequiel. Hoje, no livro do profeta Ezequiel, nós faremos a leitura do capítulo 10, onde o profeta Ezequiel ele vai falar do afastamento da glória de Deus do templo. Vamos a essa leitura? Ezequiel capítulo 10. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sob a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas por baixo dos querubins, encham as mãos com brasas ardentes apanhada de entre os querubins e espalha sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou. Uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até do pátio externo, como a voz de Deus Todo-Poderoso, quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho, apanhe fogo no meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e ficou ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou as brasas e colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Abre parênteses. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se aparecia com mãos humanas. Fecha parênteses. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas.
uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo, quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se reviravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção para frente sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, e o terceiro de leão, e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que tinham visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas levantavam-se com eles, porque os espíritos dos seres viventes estavam nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental no templo do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio de Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas haviam que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para frente. Vamos agora à nossa última leitura de hoje? A nossa última leitura de hoje está em Salmo 49, também um salmo coraíta. Salmo coraíta que eles fazem destinando também ao louvor e engrandecimento ao Senhor. Vamos a essa leitura? Salmo 49. Ouçam isso, vocês, todos os povos, escutem todos que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com harpa exporei o meu enigma. Porque deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam das suas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que eu viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração. Ainda que tenham dado seu nome às trevas, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos que seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelha, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Grato pela tua companhia. Se Deus nos permitir, voltaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.